Olá, alunos, como é que vão vocês? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos de volta aqui para mais uma aula da nossa matéria, essa matéria tão importante que é a cidadania. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 3 do seu livro aí de cidadania. Aqui, ó. Legal? Vamos lá então? Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoa essa aula, nos dê sabedoria, entendimento, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, sermos instruídos em toda a verdade, para que não sejamos levados a todo vento de doutrina. Meu Deus, mas que nós possamos ficar firmes na sã doutrina do Senhor. Fica conosco, nos abençoe este aluno que vai assistir, ouvir esta aula, agora em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, capítulo 3, a política do Novo Testamento. Nós vimos sobre a política do Velho Testamento, agora nós vamos ver sobre a política no Novo Testamento. Então no tópico 1, eu vou ler aqui o contexto palestino. No capítulo anterior, nós vimos como Antíoco, o Grande, assumiu o controle da Palestina com a aprovação dos judeus e como estes foram posteriormente perseguidos. A brutalidade com que Antíoco Epifânio tratou os judeus, assassinando milhares deles e profanando sua religião, provocou uma reação igualmente violenta que logo mudou o quadro político da região. Uma revolta liderada por Judas Macabeus levou os judeus a uma independência que durou até o quadro político da Palestina ser desenhado com a chegada de Pompeu, inaugurando deste modo a dominação romana na Palestina. É sobre o controle romano que se darão os fatos do Novo Testamento no contexto romano da Palestina dos dias de Jesus no contexto romano da Palestina, nos dias de Jesus se desenvolveram os conceitos e doutrinas cristãs acerca da política. Vamos, portanto, começar os estudos deste capítulo partindo da reação judaica aos desmandados de Antíoco Epifânio. 2. Israel no pós-exílio, o período macabeu. A resistência judaica contra Epifânio teve início quando oficiais do rei chegaram a Modeim para ali inaugurarem um culto pagão com parte do plano de Antíoco Epifânio de helenizar a Judéia. O sacrifício pagão deveria ser oferecido por um sacerdote judeu e Matatias foi escolhido. A expectativa era de que o velho sacerdote judeu exercesse seu ofício, oferecendo resignadamente sacrifícios aos deuses pagãos. No entanto, Matatias matou o emissário de Antíoco e um oficial judeu que o auxiliaria na cerimônia e fugiu das montanhas da Judéia. Matatias liderou a revolta usando táticas de guerrilha. Após a morte de Matatias, Judas, chamado Macabeu, terceiro filho de Matatias, assumiu a liderança da guerrilha. Judas obteve inúmeras vitórias contra os destacamentos de Epifânio, este com o objetivo de, por fim, a revolta, nomeou Lísias para conduzir um grande exército contra Judas. Judas, no entanto, surpreendeu Lísias em Emaús e o derrotou. Combates se repetiram em Bet-zur e em Ácriva, resultando sempre em impressionante vitórias de Judas. Finalmente, em 165 a.C., Judas entrou no templo de Jerusalém, retirando dele todo o aparato dos cultos pagãos instituído por Epifânio. Sentindo-se ainda ameaçado pelos sírios, Judas Macabeus pediu ajuda aos romanos, no entanto morreu em combate antes que a ajuda chegasse. Jonatas tomou seu lugar
e depois Simão, ambos irmãos de Judas, tornando-se governadores da Judéia. Simão também pediu a intervenção romana. Os romanos deram a Simão status de rei com características dinásticas. Com a monarquia era hereditária, Simão foi sucedido por João Hircano. A família de Macabeus era também chamada de Asmon, e a dinastia dos reis sacerdotes Macabeus também ficou conhecida como Asmoneana. Na sucessão dos reis sacerdotes, a partir de João Hircano, seguiram as seguintes ordens. Então aqui vocês vão ver a ordem que seguiu essa sucessão dos reis sacerdotes, que foi Aristóbulo, depois Alexandre Janeu, depois Alessandra, depois Hircano II, depois Aristóbulo II. Então teve uma sucessão aqui no governo. Então nós vemos que logo após o exílio, começou aqui uma disputa política. Logo depois, ao pós-exílio, que o povo de Israel saiu do exílio, o que aconteceu? O pós-exílio começou então aqui uma disputa de pessoas para governar então sobre o povo de Israel, para governar a região que eles foram ali viver. E então teve um rei, né, um imperador chamado aqui Epifânio, né? Epifânio, que o Antíoco Epifânio, que esse homem então, ele, para governar a região, ele agiu com muita brutalidade, matando muitos judeus, implantando cultos pagãos, e isso causou uma revolta em Judas Macabeus, que iniciou-se então aqui uma guerra política e religiosa, porque eles não aceitavam os cultos pagãos, não aceitavam aquela forma de governo. Então se estabeleceu ali na Palestina uma guerra, né? Por isso que fala que é sobre o controle romano que se darão os fatos do Novo Testamento, porque os romanos, eles queriam dominar a área na época, e então se estabeleceu aqui um conflito muito grande. Então essa resistência judaica contra Epifânio, ela teve início quando oficiais do rei chegaram a Modeim para ali inaugurarem cultos pagãos, como parte do plano de Antíoco Epifânio de helenizar a Judéia. Então os judeus não aceitaram esse tipo de governo, trazendo aí os cultos pagãos, profanando o templo. Eles não aceitaram. Então os macabeus, né, eles fizeram resistências aí a esse tipo de governo. Então Matatias, Judas, chamado Macabeus, terceiro filho de Matatias, assumiu a liderança da guerrilha. Então foram tendo várias guerras para politicamente, essas guerras tinha a questão religiosa dos judeus, mas tinha a questão política de dominar o território também. Então eles, por causa de tudo isso, houve guerras para que não fosse profanado aí os costumes religiosos que Israel tinha. Vocês sabem que até hoje existe essa questão religiosa lá em Israel. Até hoje existe isto, tá? Porque, por exemplo, Jerusalém é uma cidade tida como sagrada para os judeus e para os muçulmanos também. Tanto é que tem uma mesquita lá dos muçulmanos, onde eles adoram Alá. E os judeus, eles têm ali o templo que foi destruído, que era o templo de Salomão, aonde estão ali os muros das lamentações, aonde eles fazem ali as suas orações, esperando com que o templo seja reerguido novamente. Então há um conflito religioso muito grande ali naquela
naquele lugar aonde é tido como sagrado, principalmente Jerusalém. Então, por causa disso, sempre houve guerras e batalhas naquela região, principalmente com relação a disputas territoriais religiosas, ok? Então, por exemplo, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê ali disputas de lugares religiosos. Por exemplo, os judeus não conversavam com os samaritanos, porque os samaritanos achavam que ali em Samaria era um lugar sagrado, porque estava o poço de Jacó, e os judeus defendiam que Jerusalém que era o lugar da adoração. Então, sempre houve guerras, inimizades, conflitos em torno da religião naquela região ali da Palestina. Tá? Então, houve guerras aqui para que não fosse profanado os lugares sagrados, os tabernáculos. Então, houve muitas batalhas. Tá? Então, nós vamos ver no capítulo 3 como que então surgiu o Império Romano. Antes que Jesus nascesse, os romanos estavam dominando, estavam governando toda aquela região. Então, Jesus nasceu sob o governo dos romanos em toda aquela região. Então, nós vamos ver agora aqui no capítulo 3 como é que foi que surgiu o Império Romano, ok? Então diz aqui no 3, o cenário político mundial nos dias do Novo Testamento, com exceção de alguma porção remota do Oriente, estava totalmente sob o domínio dos romanos. Fundada em 753 a.C. na Península Itálica da cidade de Roma, já era no século V a.C., uma polis bem solidificada politicamente na forma republicana, conquistando as cidades circunvizinhas por meio de acordos ou guerras, principalmente contra os etruscos, e tribos menores ao sul passou a dominar toda a península. Em 265 a.C., toda a Península Itálica estaria subjugada. Após longas e encarniçadas batalhas contra Cartago, finalmente o general capitão Emiliano destruiu-a completamente, tornando Roma senhora do Mediterrâneo Ocidental em 146 a.C. Paulatinamente, os exércitos de Roma foram conquistando os territórios à sua volta, chegando a abarcar quase todo o mundo conhecido. Na Judéia, os romanos se instalaram e pediram, a pedido de Judas Macabeu, tornando-se, sob Pompeu, mais uma província do vasto Império Romano. Então foi assim que os romanos dominaram a Judéia e dominaram toda aquela região. Quando Judas, o Macabeus, para se instalar no poder, ele pediu ajuda aos romanos, que já era uma região, a Itália já era solidificada, já era um império, já tinha muito poder de guerra, de estratégias de guerra, políticas. Então, eles dominaram ali toda a península a pedido de Judas Macabeus, para que ele pudesse também se instalar no poder, para que ele pudesse ter apoio político, apoio também bélico, e se estruturar, estabelecer no poder. Então ele pediu ajuda aos romanos. Os romanos eles vieram e colocaram ali Judas Macabeus, como um rei, e assim os romanos foram dominando. Então nós vamos, para entender um pouquinho melhor aqui, nós vamos ler mais um pedaço, tá bom? A contribuição romana nos propósitos de Deus. Então aqui nós vamos ver Deus entrando na política, Deus usando toda essa situação, todo esse contexto para poder cumprir os seus propósitos, ok? Diferentemente, 3.1. Diferentemente dos gregos e sua contribuição intelectual,
A participação dos romanos na preparação do mundo para receber a Cristo foi essencialmente política. Não obstante também fosse um povo pagão, serviram para concretizar os propósitos de Deus. Os benefícios que os romanos trouxeram para a pregação do Evangelho não favoreceram apenas os palestinos. O mundo todo pôde receber as boas novas com rapidez e eficácia pelas condições que Roma lhes dava e cujos fatores principais enumeramos. A legislação romana. O direito está para os romanos, como a filosofia para os gregos. Entretanto, não é objetivo deste caderno examinar o complexo sistema legislativo romano, mas somente aqueles aspectos que facilitarão nossa compreensão do propósito de Deus para a propagação do Evangelho e de como sua propagação foi favorecida. Assim, para citar um exemplo, a lei da adoção, que dava ao indivíduo o direito de ser adotado, tornando consequentemente herdeiro legítimo do pai adotivo, é usado por Paulo para explicar aos romanos a condição que o crente adquire em relação a Deus quando se converte. Outros exemplos em que Paulo menciona a legislação romana estão em Romanos 8:15, 23, Romanos 9:4, Colossenses 4:5 e Efésios 1:5. Depois vocês dão uma lida lá. A universalidade das leis romanas deu a Paulo a possibilidade de, por meio de analogias, explicar sua teologia a ser compreendido em todos os pontos do império por onde pregou. Foi a cidadania romana uma concessão que os romanos faziam a indivíduos ilustres da sociedade ou a cidadãos nascidos em determinada cidade. Portanto, um legado do direito romano que deu a Paulo as condições de apelar para César e ter sua integridade preservada diante da ameaça de uma sessão de açoites. A ida de Paulo a Roma cumpriu os desígnios de Deus de fazer o evangelho chegar aos confins da terra. Outro fator do direito romano que facilitou a vinculação do evangelho é a prática do cristianismo, foi a liberdade religiosa que os súditos do império gozavam. Vale também ressaltar que a lei universal dos romanos, que dava a seus súditos direitos iguais, criou um ambiente propício à pregação do evangelho que, segundo Carins, proclamava a unidade da raça humana, baseando no fato de que todos os homens estavam sob a pena do pecado e no fato de que todos eram oferecidos a salvação que o integra num organismo universal. A igreja cristã, o corpo de Cristo. Então, veja bem, aqui nós vemos então que Deus usou as leis romanas, porque eles eram a potência naquela época política de todo o mundo. A força política e de guerra estava com os romanos naquela época. Eles eram o bambambam da época, eles dominavam tudo, aonde eles chegavam, ou era através da política, ou era através da guerra, eles dominavam mesmo, não tinha conversa. Eles tinham poder para tomar qualquer território. Então, nessa época, eles também dominaram a Judéia e dominaram ali toda aquela região da Palestina, e por isso, Judas Macabeus, ele vendo todo esse poder, e para ele se perpetuar no poder, então ele pediu ajuda para dominar a região e sair por cima, porque queria o poder. Vocês sabem como que é, né? As pessoas queriam realmente dominar, queriam o poder, então ele pediu ajuda para quem tinha poder, para poder dominar toda a região. Então assim vieram os romanos e implantaram ali as suas leis, as suas legislações romanas, e foi nesse contexto que Jesus nasceu, ok? Jesus nasceu sobre o governo romano. Porém, os sacerdotes tinham seus privilégios, eles tinham uma lei à parte,
que eles podiam ter a liberdade de religião deles, eles tinham ali autoridade, eles tinham cobertura. Então os romanos governavam a região, mas eles também tinham as liberdades, tinham o poder deles, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não eram incomodados, enfim, e tinha também o poder deles sobre o seu próprio povo. Então era mais ou menos assim esse contexto na chegada de Jesus aqui no mundo. Mas o livro está dizendo para nós que Deus usou a legislação romana para que Jesus pudesse chegar, para que o evangelho fosse propagado no mundo inteiro. Paulo, ele usou toda a legislação. Paulo era muito inteligente, era muito conhecido, tanto na religião como na política de conhecimento, de cidadania. Paulo tinha muito conhecimento de cidadania e por causa disso ele se livrou muitas vezes, ele apelou para César, dizendo que era um cidadão romano e enfim, Paulo ele usou toda a legislação romana a seu favor, tá? Então Paulo ele tinha um conhecimento de cidadania e usando a legislação romana ele pôde sair de muitas situações que ele acabou se envolvendo por propagar o evangelho, enfim. Então nós vemos aqui como que Deus usou esse tempo, os romanos e toda essa legislação para a chegada de Jesus e também para a propagação do evangelho, ok? Então vamos continuar lendo aqui. A Pax, ou seja, paz romana. Roma aniquilou as cidades, estados e os pequenos reinos. Com isso, varreu do mundo antigo as guerras e disputas entre nações. O mundo tornou-se pacífico e deu liberdade de movimento em torno de todo o mar Mediterrâneo. Então, resumindo, os romanos dominou tudo, certo? Colocou as leis deles e a partir daí houve paz, parou os conflitos entre as nações, até porque eles dominaram todo o território, em torno do mar Mediterrâneo, e eles realmente naquele tempo tinham um poder muito grande. Então esta paz que se instalou no mundo foi outro fator que contribuiu com a difusão do Evangelho de Cristo. No mundo totalmente subjugado por um só império, não era difícil encontrar devotos desiludidos com seus deuses nacionais. Assim, religiões que ofereciam um Deus Salvador eram bem aceitas. Isto aconteceu com culto a Cibele na Frígia, cuja doutrina contemplava a ideia de ressurreição. Ísis do Egito, que se assemelhava ao culto de Cibele e que também enfatizava a morte e ressurreição de Mitra, um deus persa que tinha nascido de forma portentosa. Estas religiões foram difundidas e aceitas por quase todo o império e, embora rivalizassem com o cristianismo, muitos de seus aspectos favoreceram a aceitação da fé cristã. Tudo isso produto da unidade política que Roma impôs ao mundo civilizado. Sob mesma bandeira, com liberdade de trânsito e diante de uma humanidade carente de verdades espirituais, ficou fácil o trabalho apostólico. Ok? Então, nós vemos aqui que toda essa paz que Roma trouxe, em toda a redondeza, todos os reinos, houve um tempo de paz, porque Roma dominou tudo. Então, o que prevalecia era a legislação romana. E a legislação romana, ela favorecia para que o evangelho fosse difundido em toda aquela região. Por quê? Porque as pessoas estavam decepcionadas com seus deuses. As pessoas estavam decepcionadas com o Deus que elas acreditavam, que protegia elas, que não ia deixar elas a passar por domínios, perigos. Então eles acreditavam muito e agora eles estavam vivendo uma situação totalmente diferente. Então eles estavam desiludidos. Então Deus preparou tudo. Veja como que Deus ele age na política. É importante
a gente falar isso. Tem muitas pessoas que falam assim, religião e política não se mistura. Não é verdade. Deus sempre se interferiu na política. Sempre Deus interferiu diretamente na política para cumprir os seus propósitos. E aqui é exatamente isso que nós estamos vendo. Deus permitiu, deu poder a Roma na época, e ele usou toda essa legislação para que o evangelho fosse pregado. Então Paulo, ele foi um fundador, né, da igreja aos gentios, e ele pregou no mundo inteiro. O mundo antigo, o mundo antigo ali, ouviu o evangelho, igrejas foram abertas através do ministério apostólico de Paulo, e por causa de todo esse contexto aqui, esse momento de paz que tinha, aonde Paulo tinha liberdade de poder pregar o evangelho. Teve alguns problemas por causa disso, mas muitas vezes ele usou a própria legislação romana para poder sair da cadeia, né, para poder, quando ele estava preso, apelar para César, ok? Então veja como que Deus trabalha na história da humanidade, em contextos, tanto no Velho Testamento, onde Deus usou os momentos de política, né? Agora no Novo Testamento Deus está usando um tempo onde Jesus nasceu e onde o Evangelho foi pregado em todo o mundo antigo, por causa de um tempo de paz que tinha em todo o mundo antigo, instaurado pelos romanos, ok? Para que assim o Evangelho fosse difundido. Vamos ver um pouco sobre as estradas agora. A paz presente em cada canto do império trouxe também prosperidade. Grandes centros comerciais eram encontrados por todo o mundo, e o deslocamento de caravanas de mercadores, tropas do exército e viajantes diversos exigiram de Roma a construção de estradas. Roma as construiu, muitas delas eram de concreto e podem ser utilizadas ainda hoje. Estas estradas integravam todos os grandes centros do império. Elas eram vigiadas por soldados que inibiam a ação de ladrões e assaltantes. Europa, Ásia e África estavam interligadas, e Paulo, por exemplo, fez o uso dessas vias em suas peregrinações missionárias. Então, até isso Deus, ele facilitou para a propagação do evangelho, abrindo estradas. Veja que legal, né? Então, Deus usou o Império Romano, que era a potência mundial na época, até para abrir estradas, e Paulo usou muitas estradas dessas para viajar e poder pregar o evangelho, ok? Então nós temos um mapa aqui, onde você pode dar uma olhada, ok? Para que você possa entender um pouco melhor esse mundo antigo, aonde Paulo pôde viajar, tanto por navios, mas ele pôde viajar por estradas também, que estava se desenvolvendo naquela época, o comércio, o mercado, abrindo estradas, né, para chegar às mercadorias, interligar de um país a outro, de um lugar a outro, de uma cidade a outra. Então Paulo usou essas estradas também para poder propagar o evangelho. Então, mais uma vez, nós temos aqui todo o plano de Deus atuando em um determinado momento da história. Tá? É importante dizer que nós já estamos aqui no Novo Testamento, ok? Falando do cenário político no Novo Testamento, e que Deus usou isso para trazer o seu filho nesse contexto e também propagar o evangelho. Então, 4. O cenário político da Palestina nos dias de Jesus. A interferência de Roma na Palestina se deu quando emissários de Israel, cansados de ver a Judéia mergulhada em sangue por causa de uma guerra civil que não cessava, foram a Damasco em 63 a.C. pedir a interferência mediadora de Pompeu, que lá se encontrava, assim cumprindo a princípio uma missão pacificadora. Os romanos se apossaram da Palestina com a anuência de Judas, Macabeus. Desde então a Palestina tornou-se um reino avassalado, tornou-se um reino vassalo de Roma. O Império Romano havia agregado inúmeras cidades e pequenos reinos sobre quem impôs seu domínio
e soberania. O vasto território era administrado por uma estrutura política do tipo provincial. Cada reino ou nação conquistada tornava-se uma província romana. Em 63 a.C., quando o general Pompeu tomou posse da Palestina, transformou-a numa província romana anexada à Síria. À frente de cada província governavam os procônsules ou governadores. Os procônsules governavam as províncias consideradas pacíficas e leais a Roma e respondiam perante o Senado romano. Já os governadores eram representantes diretos do imperador. Estes administravam as províncias mais insubordinadas, onde o império mantinha exércitos estacionados. A Palestina, nos dias de Jesus, por exemplo, era governada por um procurador romano, Pôncio Pilatos, que autorizou a crucificação de Jesus. Os romanos sempre permitiram que as nações conquistadas mantivessem certa soberania, podendo praticar livremente sua religião e até manter um sistema econômico independente chamado cunhando sua própria moeda. Entre as concessões romanas havia permissão às nações de manterem um governante ou um rei nacional. Estes, no entanto, eram nomeados pelo imperador. Nos dias de Cristo, reinavam os Herodes. A dinastia dos Herodes teve início com a entronização pelo imperador de Antípater, pai de Herodes o Grande. Ok? Vocês entenderam aqui? Então, nós vemos aqui que esse cenário político na Palestina nos dias de Jesus. Então, os romanos tomou conta de tudo, mas os caras tinham uma estratégia legal. Nós vamos dominar aqui, só que nós damos liberdade para vocês. Então, vocês podem ter nessa cidade aqui, tipo assim, um prefeito, certo? Vocês podem, vocês respondem a nós, mas vocês têm liberdade. Até a moeda de vocês podem cunhar a moeda de vocês. Você tem liberdade religiosa, nós vamos respeitar a religião de vocês, ok? Nós vamos dar cobertura para vocês, então vocês vão ter a autoridade de vocês, e só que vocês pagam impostos para nós, ok? Vocês pagam os impostos para nós, então a gente fica aqui mantendo a paz, controlando, e assim as pessoas queriam a ajuda de Roma, porque eles se estabeleciam no poder, chegava a prosperidade, chegava a paz, e eles podiam então desenvolver sua religião tranquilamente, e a autoridade política também eles dominavam ali, até apenas pagando impostos a Roma. E é claro, os lugares mais que tinham conflito, Roma vinha com tudo, com guerra e tudo, para poder pacificar, e colocava ali governadores, colocavam ali pessoas para controlar a situação. Então nós vemos que no tempo de Jesus, Pôncio Pilatos era um representante direto do imperador de Roma, tá? E Pôncio Pilatos é que determinou então a crucificação de Jesus, dizendo: vocês querem crucificar o rei de vocês, então entregam na mão de vocês. Mas foi ele que decidiu por fazer isso, ok? Então, gente, mais uma vez, nesse contexto que Jesus nasceu. Mais uma vez eu volto a repetir: Deus usa a política de tempo em tempo para cumprir os seus propósitos. Jesus tinha que nascer, Jesus tinha que chegar. Só que Deus tinha que preparar o mundo para a chegada de Jesus. Deus tinha que preparar a política para a chegada de Jesus. Então, Deus usou os romanos na época para poder preparar não somente a chegada de Jesus, mas como também a propagação do evangelho de Jesus, que tinha que ir por todo mundo, como Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus comissionou os seus discípulos, esse evangelho tinha que ser pregado em todo mundo, mas o mundo tinha que estar aberto para receber o evangelho. Então esse contexto político favorecia
a pregação do evangelho naquela época. Ok? Então encerramos aqui o capítulo 1, o tópico 1 do capítulo 3, e na próxima aula nós vamos ver o tópico 2. Ok? Deus abençoe, até a nossa próxima aula. Olá, tudo bem com vocês, alunos lindos, maravilhosos? Que bom que você está aí para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o tópico 2, tratados teológicos, tá? Nós estamos falando sobre cidadania e nós estamos vendo nesse capítulo 3 como que era o mundo na chegada de Jesus aqui na terra, e quem governava, que eram os romanos, como isso se deu, as guerras que se deram naquela época e como que Deus usou a política daquela época para poder preparar o mundo para receber não somente o seu Filho, Jesus, mas também a propagação do Evangelho da paz. Vamos fazer uma oração antes de começar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoa a nossa aula agora, que o Senhor nos ilumine, nos dê sabedoria e inspiração para que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Tópico 2 do capítulo 3, Tratados Teológicos, Introdução. Entre os judeus dos dias de Cristo havia muita insatisfação. Estavam subjugados por uma nação pagã a quem deveriam pagar impostos. Outrossim tinha que considerar seu rei e dividir com os samaritanos a mesma província romana da Palestina. Entre mentes, movidos pelo desconforto político, alguns grupos se organizaram para difundir os ideais patrióticos da nação escolhida a propagar a esperança messiânica. Os zelotes constituíam um desses grupos, partidos políticos teocráticos. Pregava a sublevação do povo contra os romanos. Sua militância era subversiva. Subversiva, consegui. E algumas vezes patrocinou atividades terroristas contra autoridades romanas. Estavam sempre prontos ao martírio em defesa dos ideais do povo judeu. Durante a revolta que levou à destruição de Jerusalém no ano 70, foram os zelotes que ofereceram uma última e mais demorada resistência ao cerco romano na fortaleza de Massada. Quando os romanos invadiram a fortaleza, encontraram apenas 2 mulheres e 5 crianças. Os demais revoltosos haviam cometido suicídio. Outro grupo político relevante entre os judeus estava os partidos dos herodianos. Estes eram simpatizantes da dinastia herodiana e acreditavam que o Messias viria desta dinastia. Concordavam com os fariseus que pregavam a necessidade dos judeus se manterem unidos contra a política de um governo opressor, mas não fazia oposição ao pagamento de impostos aos romanos. É neste teatro que Cristo e seus discípulos pregaram o Evangelho, anunciando um reino que não é deste mundo, mas que impõe aos seus súditos responsabilidades para que ele, entre elas, as da política. Então nós vemos aqui, né, que algumas vertentes teológicas incitaram judeus a fazer resistência também ao governo romano na época. Então nós vemos aqui algumas guerras, como a guerra de Massada, que fizeram resistência. Nós vemos aqui os Herodonitas, né, que também fizeram resistência. Tudo isso em nome da religião, daquilo que eles acreditavam, esperando a chegada do Messias. Eles achavam que o Messias ia chegar
que eles não podiam aceitar aquela situação de um império romano, um império pagão. Eles achavam que Jesus não viria nesse contexto, como que Jesus, o Messias, viria num governo pagão. Eles não aceitavam isso, eles não conseguiam entender. Então eles faziam resistência aos romanos, porque eles também queriam, tomar de uma certa forma o poder, e em nome daquilo que eles acreditavam, da religião, da teologia que eles acreditavam, então eles incitavam partes dos judeus em nome dos seus ideais teológicos, acreditando que Jesus não poderia vir num cenário como aquele que era um cenário pagão. Ok? Então houve alguns probleminhas, alguns conflitos ali. Então, nas palavras de Cristo, tudo na vida de Cristo foi exemplar. Nasceu num lar exemplar, onde tanto Maria quanto José davam pelos seus atos evidências de que a virtude fazia deles agentes dignos de oferecer um berço para a vinda do Messias. A cidadania estava entre estas virtudes. De modo idêntico, os procedimentos de Cristo reproduziam o caráter responsável e seus pais terrenos. Veremos na sequência alguns desses procedimentos. O exemplo de José e Maria. Imaginem as dificuldades de uma gestante prestes a dar à luz, tendo que se deslocar de uma cidade a outra, sem recursos de que dispomos hoje. Podemos fazer ideia do desconforto do casal, que sem conseguir uma hospedagem apropriada, teve que se acomodar num estábulo e ali ver o nascimento de seu filho. E não se tratava de um passeio ou uma viagem de negócios. Estavam cumprindo com seu dever cívico. O Evangelho de Lucas registra esse fato da seguinte maneira: aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, o nascimento de Jesus se deu entre mentes. José e Maria prestavam obediência cívica. O exemplo de civismo de José e Maria encontramos eco mais tarde nos ensinos e condutas do próprio Cristo. Então veja bem, nós vemos aqui que Jesus, ele nasceu nesse contexto. Jesus nasceu numa família que tinha como cultura obediência às autoridades. Veja bem, isso é importante. É importante, porque mesmo você vivendo em uma nação que não é os seus governadores não são pessoas que vocês gostariam que estivesse no poder, porém, aqueles que estavam no poder tinham que ser obedecidos. Então, a família de José e Maria respeitava a autoridade. Então, Jesus nasceu nesse conceito. Ok? Então, por exemplo, José foi se alistar, numa cidade da Judéia chamada Belém, porque foi baixado um decreto que todos tinham que se alistar. Tinham que fazer um recadastramento da sua família, quem ele era, enfim. Então, José, ele pegou Maria, que estava grávida nos dias de ganhar nenê, e foi para a Judéia, em Belém, para se alistar. E quando ele chegou lá, Maria deu à luz Jesus, num estábulo, porque não tinha lugar, a cidade estava cheia de pessoas se alistando, não tinha lugar nas hospedagens. Então, Maria entrou em trabalho de parto e não tinha lugar, eles foram para um estábulo e Jesus nasceu, envolveu Jesus em panos e colocou Jesus numa manjedoura ali. Ok? Vocês já conhecem a história. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a família de Jesus era uma família que obedecia
né, as autoridades, eles praticavam o civismo, eles eram cívicos, eles praticavam, né, as leis que governavam na sua época, eles obedeciam, ok? E eles pagavam impostos, pagavam os seus impostos, eles obedeciam às leis. José foi se alistar, obedecendo um decreto, ok? Então nós vamos ver que Jesus nasceu nesse contexto, e nós vamos ver o próprio exemplo de Jesus. Jesus pagou impostos e ensinou com isto, entre outras verdades, que seus discípulos não deveriam sonegá-los, a fim de não serem causa de desapontamento. Afinal, ele era um cumpridor da lei, e não pagar impostos seria o mesmo que burlar a lei. Este ato era igualmente um ato de cidadania, ok? Então Jesus pagou seus impostos, ensinando que os seus discípulos deveriam pagar impostos, obedecendo às leis estabelecidas da época. E assim Jesus também está nos ensinando. Num outro momento, quando indagado sobre a licitude religiosa de se tributar a César, Jesus respondeu que deveria dar a César o que é de César. Ok? A moeda representa o direito social de possuir bens. E se um indivíduo quer usufruir dos bens da vida em sociedade, precisa contribuir com ela, contribuir com o Estado, um dever político, seja com impostos, prestação de serviço, exercício eleitoral e etc. É também uma maneira de dar a Deus o que é de Deus, considerando que de Deus emana todo o poder. Enfim, como diz o Senhor, por mim reinam os reis e os príncipes, ordenam a justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Provérbios 8, 15 e 16. Ok? Então, no momento crucial do julgamento frente a Pilatos, Jesus foi igualmente enfático ao afirmar que Deus procedia toda a autoridade. É sabido que a nomeação como procurador romano, dado a Pilatos, trazia o selo de César. Contudo, a autoridade era dada por Deus. É muito importante a gente entender isso. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma autoridade é constituída se não for por Deus. A gente precisa entender isso. Nenhuma autoridade é constituída se não for pela vontade de Deus, pela permissão de Deus. Então César estava ali para cumprir um propósito de Deus. Pilatos estava ali no momento, na hora certa, no dia certo, para cumprir o propósito de Deus. Imagina se Pilatos falasse assim: não vai soltar não vão crucificar ele não, e eu quero ver quem tira ele da minha mão. Mas Jesus tinha que ser crucificado. Tinha que se cumprir a Escritura. Então Pilatos era o cara certo, na hora certa, no lugar certo. Entendeu? Vocês estão vendo como que Deus trabalha para cumprir os seus propósitos? Mesmo sendo um governo pagão, mesmo sendo um governo que não era do próprio povo de Deus, era um governo romano, pagão, que não respeitava a Deus, que não cultuava a Deus. Mas Deus usou esses homens na época para cumprir os seus desígnios, os seus propósitos, tá bom? Jesus falou assim: nenhum poder te foi dado, né, se não fosse do meu Pai. O poder que você tem foi meu Pai que te deu. Então faça o que você tem que fazer. Legal isso, não é legal? Muito importante a gente entender essas coisas, ok? Então, muito bem. 2.3, o reino de Deus. Também é verdade que Cristo não se preocupou muito em tratar de política secular. Sua missão era estabelecer o reino de Deus entre os homens. A ênfase da mensagem evangélica deveria ser a chegada do reino de Deus. As curas de libertação seria decorrente desta verdade. É evidente que os trabalhos de libertação não encerravam em si os valores deste reino. Eram apenas uma evidência do seu advento. Sobre os valores do reino de Deus, podemos elencar todas as prescrições dadas pelo Senhor no Sermão da Montanha. As qualificações do súdito do reino de Deus foram arroladas na exposição das beatitudes. São cidadãos do reino de Deus: os pobres de espírito, humildes, aqueles que
não atribuem valor a si mesmos, que choram, sensíveis àqueles que sofrem com a percepção da maldade. Os mansos, brando de gênio, aqueles com quem é fácil de lidar. Os carentes de justiça buscam o que é justo, andam em conformidade com o direito e se ressentem da sua falta. Os misericordiosos, que são os compassivos, agem com compaixão. Os pacificadores, que são os conciliadores, promovem a paz e eliminam conflitos. Os perseguidos por causa da justiça e por serem discípulos de Cristo. O que se segue são considerações sobre as principais características dos portadores de tais predicados. O Sermão do Monte em si é o pronunciamento da Carta Constitucional do Reino de Deus, ensinando os seus discípulos acerca da oração. Jesus afirmou que entre as petições que revelam ser o suplicante, um portador da identidade de Cristo estava em o teu reino, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, exortou. De modo geral, tratando-se de política secular, Jesus mostrou-se pouco interessado no assunto. Seu foco estava voltado para o reino de Deus e, em favor desta tese, podemos tomar o fato de que, primeiro, desprezou a oferta de poder político quando foi tentado pelo diabo no deserto. B. Resistiu à pressão do clamor público para que fosse rei após os milagres da multiplicação. Enfatizou que seu reino não seria terrestre. Não obstante, Jesus não estivesse preocupado com a política secular, em nenhum momento disse que seus discípulos devessem se manter alheios às responsabilidades civis e sociais. Jamais alguém foi por ele censurado por militar politicamente. Ao contrário, como observamos anteriormente, orientou seus discípulos que dessem a César o que lhe era devido. Então veja bem, Jesus ele veio aqui para estabelecer o reino dos céus. Então muitas pessoas não entenderam, acharam que Jesus como Messias devia ser um revolucionário, devia ser aquele que ia formar um exército, ia se levantar contra o exército romano, o império romano, ia tomar o poder e ia estabelecer ali o reino messiânico. Então, os judeus daquela época esperavam um rei, esperavam um Messias que viesse como um político poderoso para formar o seu próprio exército e libertar eles da escravidão que eles tinham ali, que tinham que ficar pedindo bênção para César, para os romanos, enfim, eles queriam a libertação política nessa época. Por isso que eles não aceitaram Jesus e não reconheceram Jesus como Filho de Deus, não reconheceram Jesus como Messias e estão esperando até hoje esse Messias. Ok? Então, Jesus, ele não se preocupou tanto com a política secular, porque Jesus, como Filho de Deus, veio estabelecer um outro tipo de reino aqui na terra, um outro tipo de poder aqui na terra. Certo? Então Jesus não se envolveu muito com a política secular, porém ele ensinou seus discípulos que não deveriam estar alheios, tinham que obedecer às leis, às autoridades, tinham que pagar impostos e tinham que cumprir os seus deveres cívicos. Ok? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Três. Nos escritos paulinos. O texto neotestamentário mais extenso a tratar do assunto é, sem dúvida, o 13º capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Nele, o ensino de Paulo é de que a submissão às autoridades civis também constitui um dever cristão. O texto diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às potestades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmos a condenação. Porque o magistrado não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as potestades? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministra de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que ele seja sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência.
Por esta razão, também pagais tributos, impostos, né? Porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Em síntese, Paulo está ensinando que os crentes precisam submeter-se a autoridades porque Deus mesmo a instituiu. Ok? Ato de desobediência civil é também ato contra Deus. Ok? O poder civil existe para o poder civil existe para deter o mal e promover o bem. Atua como agente de Deus, em benefício dos bons e punição dos maus. Ok? Em consideração aos que foi expostos e respeito à própria consciência dos cristãos, deve prestar obediência cívica. Se o homem comum tem, no temor da punição, um motivo para obedecer às autoridades civis, o crente tem o conhecimento de uma realidade espiritual superior que, seguramente pela sua consciência, deverá ser conduzido. A natureza e atribuições do poder público justificam o pagamento de impostos, assim o crente deve ser zeloso, portanto, de crédito, tributando impostos, respeito e honra a quem de direito, as autoridades. A ideia também inclui a participação do crente em toda ação que contribua para o bem comunitário. Ok? A ideia central é de que o poder político fora estabelecido por Deus para impor a ordem e a justiça social, cumprindo assim uma função divina. Ok? Então, nós vemos aqui que Paulo está nos dando uma aula de cidadania. Ok? Romanos capítulo 13. Leia Romanos capítulo 13, versículo 1 a 7. Aqui é uma aula de cidadania para nós, os cristãos. Paulo está explicando certinho, né? Como nós temos que ser como cidadãos, né? Como nós temos que obedecer às autoridades, respeitar as autoridades. Por mais difícil que esteja, nós devemos entender que Deus está agindo no decorrer da história e que no momento certo tudo vai ser mudado. Deus vai intervir na política, sim, para poder mudar qualquer situação para cumprir o propósito dele. Ok? Isso é muito importante nós entendermos. Vamos lá. A experiência de Paulo. Paulo experimentou pessoalmente os benefícios de uma estrutura política fundada sobre princípios justos e eficazes. Algumas vezes foi beneficiado pela força do Estado que, intervindo no conflito do apóstolo com os judeus, impediu que o mesmo fosse maltratado ou morto. É verdade que mais tarde a igreja perderia os benefícios da estrutura política de Roma e seria cruelmente perseguida por alguns imperadores a partir de Nero. No entanto, as recomendações paulinas são dadas de forma gerais para crentes vivendo sobre circunstâncias políticas normais. A sentença de Jesus, Paulo não censura a participação do crente na militância política, chega mesmo a ser portador de saudações dos santos que estavam com ele, mas principalmente os que são da casa de César aos filipenses. Então, nas epístolas gerais, nos escritores das epístolas gerais, é Pedro quem arvora a bandeira do compromisso cívico, em consonância com o apóstolo ele escreve: sujeitai, pois toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, honrai o rei. Então agora Pedro, ele está também dando uma aula para nós sobre cidadania. Ok? Então Paulo, ele usou aqui todo esse contexto,
É claro que teve momentos difíceis para o povo de Deus. O povo de Deus foi perseguido, né? A partir de Nero. Nero foi um cara que perseguiu muita igreja. Mas também isso está dentro de uma vontade de Deus, porque Deus queria que, né, os cristãos se esparramassem, não ficassem tudo no mesmo lugar. Deus permitiu também, de uma certa forma, essa perseguição para que eles, né, se dispersassem, não ficasse tudo no mesmo lugar e o evangelho se expandisse. Então, até a perseguição é um propósito de Deus, para que os cristãos daquela época pudessem ir para outros lugares e poder pregar o evangelho. Então, tudo aí é através da política. Essas perseguições aqui com Nero foi um tempo terrível. Vocês conhecem a história. Nero foi um perseguidor da igreja, do cristianismo, matou muitos cristãos, enfim. Mas ficou muito claro para nós aqui como nós temos que obedecer às autoridades, cumprir o nosso papel de cidadão, né, cívico, cumprir com os nossos deveres e as nossas obrigações, ok? Então, para encerrar aqui o tópico 2, nós vamos ver só mais o item 5 aqui, parágrafo 5. No Apocalipse. No livro do Apocalipse é uma síntese de todo o drama iniciado com a rebelião de Lúcifer e o debelamento da insurreição dos anjos sobre o seu comando nos primórdios da história universal. Passa pela crítica ao sistema opressor romano, tendo Babilônia como uma representação mística de Roma, descreve um sistema político futuro representado na figura da besta, no capítulo 13, e a ascensão do anticristo e do falso profeta, figuras estreitamente relacionadas à política e religião. A reação de Israel ao imperialismo da besta e, finalmente, a manifestação de Cristo e a implantação do seu reino milenar, onde irão imperar uma ética compatível com a santidade de Deus. Ao fim, o livro descreve a polis ideal, a cidade ideal, a cidade eterna, a Nova Jerusalém, uma láurea ao triunfo final de Cristo e a realização do seu reino eterno. Ok? Então, encerramos aqui o capítulo 2, ou tópico 2. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o tópico 3, a igreja e a política. Ok? Que Deus abençoe a tua vida, que você possa... Eu sei que é um pouco rápido, né? Cada aula nossa aqui é em torno de meia hora, 40 minutos. Eu sei que eu tenho que acelerar aqui, tá bom? Mas você precisa estudar, você precisa pesquisar, não fique só na aula do pastor Eliezer, tá bom? Pesquise, estude a história, isso aqui é história, tá bom? Isso aqui é história. Você pode pesquisar na internet, você pode ler com mais calma, não dá tempo da gente ficar lendo aqui os textos bíblicos, ainda bem que muitos deles já estão escritos aqui no livro, e assim a gente vai passando aí uns flashes do que diz essa matéria de cidadania. Que Deus abençoe a tua vida. Até a nossa próxima aula. Paz seja convosco.